Este ano, o aniversário da nossa igreja, ano de 2017, coincide com o 5º centenário da Reforma Protestante, com a celebração do 5º centenário da Reforma Protestante. E o tema da série deste mês é uma espécie de retomada daquele que foi e é um dos grandes lemas da Reforma Protestante: Igreja reformada, sempre se reformando. Alguns autores têm sugerido que uma tradução mais precisa dessa expressão, originalmente feita em latim, escrita em latim, seria: porque a igreja é reformada, ela deve sempre se reformar. Hoje, dentro dessa ideia de reforma permanente, eu quero refletir com vocês sobre esse tema, repensando a igreja. No próximo domingo, o tema será repensando a fé. E no terceiro e no quarto domingos deste mês, o tema será repensando a predestinação. Se você, sobre esse tema, o tema da predestinação, quiser enviar os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, você poderá fazê-lo utilizando o e-mail secretaria@catedralonline.com.br. Suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários são muito bem-vindos. Você pode enviá-los desde já, ou depois de ouvir o primeiro sermão, e no último sermão, no domingo à noite, ou seja, no último domingo do mês, nós teremos uma reunião no Salão Social, terminado o culto vespertino, e teremos um bate-papo para esclarecer dúvidas e perguntas que foram enviados para nós durante esse mês. Algum tempo atrás, eu estava numa cidade do interior do estado de São Paulo, fazendo uma palestra numa das nossas igrejas, uma palestra sobre o tema dos desafios contemporâneos da igreja e da necessidade de mudanças na vida da igreja para responder a estes desafios. E terminada a palestra, que foi feita numa escola dominical, uma irmã se aproximou de mim e, de modo muito gentil, muito educado, muito polido, ela me disse: reverendo, eu assisto os cultos da sua igreja pela internet e eu queria fazer um pedido para o senhor. Não mude nada na primeira igreja, por favor. Não mude nada. A igreja de vocês é uma igreja perfeita. Continuem do mesmo jeito que vocês estão. Será que nós precisamos repensar alguma coisa? Apesar da opinião generosa desta irmã, elogiosa, apesar dessa opinião, a mudança é uma lei da vida. Heráclito, 5 séculos antes de Cristo, ensinava que tudo que existe está em constante transformação. Você sabe muito bem que até para conservar, seja uma instituição, seja uma família, seja um prédio, determinadas ações terão de ser implementadas, e essas ações muitas vezes serão mudanças naquela cultura, naquele ambiente, para que aquilo que nós desejamos preservar seja de fato preservado. Nada fica incólume à passagem do tempo, à passagem dos anos. A perspectiva reformada a respeito da igreja incorpora a mudança como algo bíblico, como algo inevitável. Mudamos para permanecer fiéis, mudamos na direção da vontade de Deus, nós mudamos para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos, mudamos em decorrência da renovação da nossa mente para que compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Jesus não muda, mas nós mudamos. Você muda, eu mudo, a igreja muda, as circunstâncias da nossa vida também mudam. A Confissão de Fé de Westminster, documento que nós adotamos como uma espécie de bom resumo das nossas convicções de fé, esta confissão de fé possui diversas passagens nas quais essa noção da necessidade de reforma permanente foi incorporada e ganhou expressão nesse documento de fé, ou seja, que determinadas práticas da igreja sejam repensadas e sejam examinadas e sejam reformadas à luz da palavra de Deus.
Veja alguns trechos da confissão de fé nessa direção. Assim está escrito: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Uma outra passagem: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Mais adiante será dito: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. O movimento saudável estabelecido pela Reforma consiste nesta liberdade permanente para examinar, repensar e reformar constantemente todas as práticas da vida da igreja, sempre tendo a direção do Espírito Santo e como critério a palavra de Deus, ou seja, que não contrarie a palavra de Deus. Reconheço que nem todas as pessoas têm esse tipo de espírito que a Reforma exige. Reconheço também que é necessária uma dose de coragem e um espírito aberto para que esse tipo de atitude seja implementada na nossa vida e na nossa vida cristã enquanto igreja. À luz dessas considerações do texto bíblico que nós lemos, eu gostaria de convidá-lo a repensar algumas coisas. E a primeira delas é a repensar aquilo que nós somos. O que é que nós somos enquanto igreja? Um dos grandes desafios para ser repensado na igreja em nossos dias é o modo como o individualismo afeta a vida cristã. O chamado para seguir a Cristo, ele é pessoal. Ele exige de nós, exige de você uma resposta que é pessoal. Mas a vida cristã, a vida da igreja, não é um ajuntamento de pessoas, cada uma buscando o seu alimento espiritual, o seu crescimento espiritual e evitando qualquer relacionamento com as outras pessoas, evitando o contato com as outras pessoas. Todas as referências utilizadas por Pedro para falar de quem nós somos, no texto bíblico que nós lemos, todas remetem à coletividade. Raça eleita, não indivíduo eleito, mas raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça, ordem sacerdotal, nação, povo. Além de Pedro, o apóstolo Paulo também utilizou imagens que falam do caráter coletivo da igreja. Ele disse que a igreja é família, que a igreja é corpo de Cristo, um corpo conectado, ligado. João utiliza a imagem da videira, dizendo que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Todas essas imagens remetem a um dado fundamental daquilo que nós somos enquanto igreja. Nós somos povo em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. E essa comunhão uns com os outros não pode, não deve jamais ser entendida no sentido de grupinhos que partilham da mesma opinião, que partilham da mesma mentalidade, do mesmo pensamento. O tipo de coisa tão presente nos nossos dias, pessoas que se reúnem e dizem: nós contra eles, nós contra o resto das pessoas. Comunhão não pode ser confundida com grupos que buscam hegemonia sobre os demais e que querem criar um mundo à sua imagem e semelhança. Ouça bem isto que eu vou dizer: nós precisamos de unidade na diversidade. Nós precisamos de unidade e diversidade. Nós precisamos conviver com pessoas que pensam como nós, mas nós precisamos conviver também com pessoas que pensam diferentemente de nós. E não só com aquelas que pensam igual a nós ou da mesma forma que nós pensamos. Nós precisamos de proximidade com as pessoas que se parecem
com a gente, mas nós precisamos também de proximidade com as pessoas que são diferentes de nós, que têm um estilo de vida diferente do nosso. O que une pessoas diferentes na igreja, como igreja, é que todas as pessoas que estão na igreja estão sendo transformadas à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E não querem transformar a realidade à sua imagem e semelhança. Todos nós que estamos nesta manhã aqui, cantamos muitas vezes que a beleza de Cristo se veja em mim. É isso que nós queremos, a impressão, a beleza de Cristo na nossa vida e não a imposição de quem nós somos, da nossa imagem, do jeito que nós gostamos de viver para as outras pessoas. Veja essa observação, muito sábia, que foi feita pelo bispo anglicano N.T. Wright. Ele diz: quanto menor a comunidade local, maior a necessidade de ela se manter ligada a uma igreja maior. Porque quanto menor, menos diversidade haverá neste corpo local. E ele prossegue: quanto maior o número de pessoas numa igreja local, mais importante é que cada membro procure se juntar também a um grupo menor. Um dos pontos que nós enfatizamos na nossa igreja nos últimos anos é a nossa necessidade de conexão, a necessidade de comunhão, mas não apenas de conexão com gente que se parece conosco e que concorda conosco em tudo que nós pensamos. Precisamos de conexão com a diversidade que há no corpo de Cristo e como há diversidade no corpo de Cristo. Eu tenho ouvido, tenho visto, tenho testemunhado coisas excelentes que têm ocorrido na nossa igreja, principalmente pela ação dos ministérios. No último ano, por exemplo, ministérios promoveram a comunhão da igreja, a conexão, casais no caminho, ministério de crianças, jovens, ressurgência, uma grande oportunidade de proximidade uns com os outros, os corais que se reúnem semanalmente, promovem a comunhão entre o corpo de Cristo, o ministério de visitação e muitas outras ações promotoras da comunhão na vida da nossa igreja. Repito para você, nós não somos um amontoado de indivíduos reunidos num shopping religioso, contemplando as vitrines da fé, ou quem sabe os vitrais da fé. Nós somos família, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, ligados uns aos outros nesse corpo que é o corpo de Jesus Cristo. Nós somos chamados pessoalmente, cada um de nós, mas a vida cristã não é uma vida individualista, nunca é um chamado ao individualismo, ao isolamento ou à homogeneidade. Pense nisso quando você pensar sobre quem nós somos. Em segundo lugar, nós somos chamados a repensar aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos enquanto igreja. Veja o texto aí na tela e principalmente a segunda parte que está em destaque. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom ser protestante e desfrutar dessa liberdade de pensamento que eu descrevi no início. É ótimo ser presbiteriano e poder participar dessa história belíssima, dessa família de fé, que é o presbiterianismo mundial. Mas o que nós fazemos não é proclamar o protestantismo e não é proclamar o presbiterianismo. Nós proclamamos, nós pregamos, segundo o texto que nós lemos, as virtudes, literalmente as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, Cristo Jesus. Nós precisamos, enquanto igreja, falar menos de nós e falar mais por meio dos nossos atos, por meio das nossas palavras, de Cristo Jesus.
É isso que nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, falar sobre quem é Jesus, de como Ele ama esse mundo no qual nós vivemos, o que Ele pode fazer pela vida daqueles que o recebem. É para isso que nós fomos reunidos e essa é a nossa missão, proclamar a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que Ele realizou. A igreja cristã, e esta igreja partilha e apoia muitas bandeiras nobres levantadas na sociedade. A luta contra todas as formas de discriminação presentes no nosso mundo, a defesa do meio ambiente, o combate à corrupção, para citar só algumas das bandeiras que têm sido levantadas no nosso tempo. Entretanto, o núcleo, aquilo que é o centro da nossa mensagem e missão, é a proclamação que o mundo foi criado por Deus, e esse mundo criado por Deus é um mundo bom. Mas o pecado penetrou nesse mundo e distorceu a criação de Deus, distorceu os relacionamentos entre as pessoas. Deus poderia ter abandonado o mundo, mas Deus não o fez. Ele pôs em ação um plano redentor. E esse plano redentor encontrou o seu clímax, o seu auge na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz, em resumo, é o seguinte: o fato mais importante da história humana, o fato divisor, o grande evento da história humana, não se deu antes de Cristo e nem depois de Cristo, mas se deu em Cristo, na pessoa de Cristo. Este é o evento decisivo e, mais precisamente, se deu na cruz e na manhã do domingo da ressurreição, quando Jesus foi levantado dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos e estabeleceu a sua igreja. Este é o grande, decisivo evento da história mundial e nós fomos chamados, recebemos a missão de contar essa história, de passar essa mensagem adiante para as próximas gerações. Dito de outro modo, a igreja é o começo da nova criação. Veja que responsabilidade a nossa. A igreja é um ensaio daquilo que Deus tem preparado para o futuro da humanidade. A igreja conta uma história do futuro da humanidade, do que será a nova humanidade, é o princípio da nova humanidade, o princípio da redenção do nosso mundo. Por isso o apóstolo Paulo chama Cristo de o último Adão, aquele que é espírito vivificante, que veio para vivificar o mundo que havia morrido sob o pecado. Nós precisamos repensar o que nós somos e o que nós fazemos enquanto igreja. Precisamos repensar biblicamente e iluminados pelo Espírito Santo e orientados pela palavra de Deus, para que vivamos a nossa vida enquanto igreja em toda a sua plenitude e para a glória de Deus. E que não nos sujeitemos aos nossos caprichos, aos nossos gostos, aquilo que, de certa forma, acaba limitando a igreja na sua expressão de beleza da graça de Deus entre nós. Termino. Eu não tenho dúvidas que a igreja cristã é o organismo, é a instituição mais importante do nosso mundo. Não tenho dúvidas. Não há nenhum movimento social com um passado mais bonito ou com um futuro mais promissor do que a igreja de Jesus Cristo. Não há nenhuma organização mais multicultural do que a igreja de Jesus Cristo. Hoje, nesse domingo, nas mais diferentes cidades do mundo, pessoas falando as línguas e dialetos mais diferentes estão reunidos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Não há grupo mais multicultural, mais heterogêneo do que a igreja de Jesus Cristo. Não há grupo mais heterogêneo sob o ponto de vista racial, social, econômico do que a igreja. Mas o que mais me fascina é o modo pelo qual se é admitido nessa instituição, nesse organismo que nós chamamos de igreja. Veja o que Pedro escreveu. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Numa etnia, você entra pelo nascimento, pelo sangue. Num clube social, você é admitido pelo seu dinheiro ou pelo seu status. No movimento social, você entra nesse movimento pela conformidade ideológica, pela identificação com as bandeiras deste movimento social. Numa carreira, você entra pela qualificação profissional e você ascende nessa carreira pela sua competência, pelas suas habilidades, pelas suas realizações. Mas como é que nós nos tornamos igreja de Jesus Cristo? Como é que nós nos tornamos parte dessa família que é o povo de Deus? Como? O texto que nós lemos responde: pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus. Misericórdia que perdoa os nossos pecados, misericórdia que nos redime dos nossos erros, misericórdia que nos dá esperança quanto ao futuro e quanto ao amor de Deus. Misericórdia para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. É esse o modo de admissão, misericórdia, receber misericórdia da parte de Deus. Nós não conquistamos nada. Nós fomos conquistados por Deus, pela misericórdia de Deus, e por isso nós estamos aqui há 152 anos. Resumindo, o que nós somos? Um povo resgatado pela misericórdia de Deus. O que nós fazemos? Nós contamos uma história que é uma história de misericórdia. O que nós estamos celebrando nesta manhã? Mais um dia em que as misericórdias de Deus foram renovadas sobre a vida do seu povo, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da primeira igreja. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias que nos tornam seu povo, sua família. Amém.